Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar sobre os tipos de empresas no Brasil. Então, são 7 os principais tipos de empresa. Nós temos o microempreendedor individual, MEI, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, empresa individual, sociedade anônima, sociedade simples, sociedade empresária limitada e sociedade limitada unipessoal. No geral, pessoal, as regras dessas empresas valem tanto para o setor urbano como no setor rural, tá bom? Então, não tem tanta diferença de um para o outro. É claro que quando você vai analisar as atividades, vão ser diferentes, atividades predominantemente urbanas das atividades predominantemente rurais, mas as regras, no geral, do tipo de empresa não vai mudar. Então, vamos começar com o MEI, que é o microempreendedor individual. É próprio do Brasil, então em outros países não tem essa modalidade de empresa. Tá? Ela é própria do Brasil, ela tem uma função tanto quanto social, foi estabelecida pela Lei Complementar 128 de 2008, então relativamente recente na história do país. Foi criado para facilitar a formalização de quem possui um pequeno negócio para subsistência, então como no Brasil tem muita informalidade de pessoas autônomas, enfim, se criou a regra do MEI, inclusive para dar mais acessibilidade. Se enquadra quem tem um faturamento de até R$ 81 mil por ano, ou seja, cerca de 6.650. Quando a gente fala em faturamento, não é o lucro da empresa, as pessoas às vezes confundem. Tá? Faturamento é o quanto que eu arrecado no mês, ou no ano, enfim, no determinado período. Não considero os custos. O lucro, sim, é a redução das receitas, ou faturamento, menos os custos. Então, aqui é o faturamento, tá? Pode trabalhar para outras empresas. Aqui é uma vantagem, tá? Como o próprio nome diz, é um indivíduo que vai virar uma empresa, é um microempreendedor, e mesmo ele tendo esse microempreendimento, ele pode trabalhar para outras empresas, no regime de CLT. E esse salário que ele vai trabalhar, ele não se considera para o faturamento do MEI. Então, é possível, por exemplo, o cara ser um professor de uma empresa, uma escola privada, e ter um MEI ali, ter um negócio ali pequeno. E o salário que ele está recebendo na escola não considera para esses fins aqui dos R$ 81 mil por ano. Por quê, pessoal? Se a empresa passa a ter um faturamento acima de R$ 81 mil, ela deixa de ser MEI, ela vai ter que virar uma empresa individual. Então, às vezes as dúvidas é o seguinte, o MEI tem certos benefícios, principalmente fiscais. Aí as pessoas que estão empreendendo têm medo de deixar de ser MEI. Porque aí vai perder esses benefícios. Mas olha, você deixa de ser MEI justamente quando o seu negócio teoricamente está dando sucesso. Quando você começa a faturar cada vez mais e já fatura mais de R$ 81 mil. E aí você não é mais MEI. Então, deixar de ser MEI, pessoal, é uma coisa boa. Eu vejo muita gente dividida por aí que é ruim, porque você perde benefícios. Não, é normal, você vai pagando mais impostos, mas porque você está recebendo mais. Tá? E aí, claro, é bom você sempre contar com um consultório de advocacia e também de contabilidade para você se enquadrar nas diferentes modalidades. O objetivo dessa aula aqui não é fazer uma exposição detalhada dessas modalidades, questão jurídica, enfim. É só para você entender as diferenças principais. Também uma vantagem, uma característica, melhor dizendo, do MEI é que ele pode contratar até um funcionário, não pode mais de um. E o salário desse funcionário tem que ser igual ao mínimo nacional, ou estadual, ou piso estabelecido em convenção coletiva de trabalho. Então, existe lá o salário mínimo que é definido pelo governo federal. Cada estado pode definir o próprio salário mínimo dentro do seu território. E aí, cada categoria tem o seu piso salarial. Por exemplo, está se discutindo muito o piso da enfermagem. Eu não sei que fim está dando aí atualmente, se já foi aprovado ou não, mas, enfim, cada profissional, cada categoria tem seu piso e você não pode contratar um funcionário abaixo desse piso. Empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, é uma empresa limitada, vou colocar aqui, possui apenas um sócio, tá? Primeira característica, possui só um sócio, por isso que é individual, tá? O capital social tem que ser acima de 100 salários mínimos, investido totalmente na empresa. Aqui é o capital inicial, tá? Então, para você abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma EIRELI, você tem que integralizar capital, colocar dinheiro na empresa de no mínimo 100 salários mínimos.
E esse dinheiro tem que ser totalmente investido na empresa. A origem pode ser capital próprio, pode ser ali que você consiga um financiamento do banco, um investidor anjo, isso aí é assunto para outra aula que tem aqui no canal, inclusive. A origem do financiamento de empreendimentos. Mas não importa a origem, o que importa é que você entregue 100 salários mínimos, no mínimo. Pode ser mais do que isso? Pode. Que tem que ser investido totalmente na empresa. Porque o que pode acontecer? Eu coloquei lá 100 salários mínimos na empresa. Aí eu pego parte desse dinheiro e coloco e compro ações de outra empresa. Isso pode acontecer. Uma empresa com CNPJ pode comprar ações de outra empresa listada na bolsa. Esse dinheiro não ficou na empresa, eu passei para outra, então não pode. Na verdade, eu estou negociando com outro investidor, mas enfim. Então, eu passei ali para outro local, então não pode, tá? Tem que ser investido em equipamentos da empresa, até no caixa da empresa, mas para fazer o gerenciamento da própria empresa. Não pode ser para outros fins, tá? E é limitado, que a principal característica dessa. Vamos entender o que significa ser limitado em termos de empresa. Pela contabilidade, o que acontece? Existe o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio. E eles não se misturam. É um princípio da contabilidade. E por que isso é importante? Imagina que eu tenho uma empresa e que ela começa a ter dívidas. É natural que a empresa tenha dívida. Tem um benefício fiscal para a empresa ter dívida no CNPJ, diferente do CPF. Então ela tem a dívida, ela começa a ter problema de caixa e ela vai decretar primeiro recuperação judicial, depois falência. E ela tem ali os credores, ela tem que pagar essas dívidas. Imagina que a empresa tem 100 mil em dívidas e ela só tem ali em ativos totais 50 mil. O que vai acontecer com esses outros 50 mil que ela vai deixar de pagar? Quando a empresa é limitada, não acontece nada. Por quê? A empresa não pode cobrar dos seus sócios. Então, quem firmou contato com essa empresa sabia de antemão que ela era limitada. Então, vai ter que arcar com os prejuízos. Agora, se ela é ilimitada, aí o patrimônio do sócio se confunde com o patrimônio da empresa. O que é que vai acontecer? Como eu sou dono dessa empresa, as dívidas que ela não conseguir pagar, os credores vão cobrar de mim. Então, eu assumo o risco da própria empresa. Tá? Por isso que para o empreendedor, o mais interessante é que ela seja limitada. Porque aí seus bens pessoais não vão estar ameaçados se a empresa der errado. Se a empresa der errado, o seu patrimônio você consegue preservar, desde que também você faça tudo dentro da legalidade, claro. Então, limitada significa isso, separação do CPF da pessoa física com a pessoa jurídica. Na verdade, quando você pega dinheiro e integraliza capital na empresa, você chama isso de... É como se ela tivesse uma dívida com você. Né? O patrimônio líquido é uma dívida com um sócio. Né? Vai para o patrimônio líquido dentro do balanço patrimonial. E é bem interessante, quando a empresa começa a dar lucro, ela te paga em termos de dividendo. Realmente tem essa modificação. E outra coisa que é importante eu falar aqui, dessa separação do CNPJ para o CPF, por quê? Muitas vezes, a gente vê o exemplo do MEI, que a pessoa tem um salário próprio e tem a empresa. O que acontece? Eu tenho ali minha empresa, e aí eu peguei meu salário ali, de aposentado, por exemplo, e coloquei na empresa. Isso tem que ser feito através de um registro contábil, tá? Integração de capital. Mas as pessoas não fazem isso. E começam a misturar o salário da pessoa física com a pessoa jurídica. E chega a determinado momento que você não sabe se o que tem lá da caixa da empresa veio do salário do seu dono ou do seu gestor ou veio das operações da empresa. Você não vai saber se a empresa está tendo, por conta própria, lucro ou prejuízo. Isso é muito comum. Aposentado que abriu um negócio, por exemplo. Ou vice-versa, eu pego o dinheiro da empresa e usa para contas próprias, sem que fazer o devido registro contábil. Então, por isso que é importante você sempre separar o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Em empresa ilimitada, existe essa separação. Tá? Existe, de fato. A diferença não está na separação em si, mas está na questão de se a empresa não conseguir honrar seus compromissos, quando ela é limitada, a pessoa física não tem obrigação de honrar os compromissos. Quando ela é ilimitada, sim, tem obrigação. Tá? Essa é a diferença, mas em ambas as situações acontece sim a separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Então, preciso explicar bem, para as pessoas entenderem bem esse conceito de empresa limitada. Agora vamos falar da empresa individual. Aqui, pessoal, ela é ilimitada. Eu vou até colocar só isso aqui, ó. Tá no singular, né? Empresa individual. Ela é ilimitada.
Significa que o empresário é responsável financeiramente pela empresa. Então, ela é igual a Eireli, a única diferença é essa. É mais arriscada. Porque se der errado, os credores vão cobrar de você que abriu a empresa para pagar as dívidas. E é o tipo de empresa com menor tempo de abertura. Tá? Por ela ter essa questão aqui de dar mais respaldo, acaba sendo fácil você abrir uma empresa individual em relação às outras, mas é mais arriscado. Sociedade anônima é a empresa com capital social dividido em ações. Então, tem aula aqui no canal sobre isso, como é que funciona a empresa dividida em ações. Quando a gente fala em SA, no geral a gente está falando que a empresa é dividida em ações, então ela pode ter vários acionistas, vai ter um ou um grupo de acionistas que tem mais de 50% das ações, vão ser os acionistas majoritários, e eles, via regra, podem negociar entre si, mas claro que tem as regras específicas de cada tipo de SA. Algumas são listadas em bolsa de valores, são as chamadas empresas de capital aberto. Então você consegue, por exemplo, hoje em dia está muito mais acessível através de uma corretora de um banco, como o Banco Inter, Banco do Brasil e tal, enfim, você ir lá e comprar ações de uma empresa como a Petrobras, como o próprio Banco do Brasil, enfim. Ou então pode ser capital fechado, aquelas empresas que você já tem os acionistas próprios, eles até podem negociar entre si, mas não pode qualquer pessoa ir lá na Bolsa de Valores, na chamada B3, que é a Bolsa Brasileira, e comprar ações dessa empresa, comprar ou vender, no caso, negociar, tá? Então, ambos os tipos têm capital, têm ações, tem capital dividido em ações, mas umas são livremente negociadas no mercado, outras não. Sociedades simples, criadas com o objetivo de reunir profissionais que desenvolverão, melhor dizendo, atividades intelectuais. Então, está mais relacionado à prestação de serviço, tá? Sociedade ali entre pessoas que desenvolvem atividades intelectuais. Possui tratamento tributário diferenciado em relação ao imposto sobre serviços, é o chamado ISS, que é como no Brasil. Inclui, um dos exemplos mais evidentes desse tipo de empresa, são as sociedades uniprofissionais. Então, com sócios habilitados ao exercício da mesma atividade. Exemplo aqui, né? Eu vou colocar... esse aqui é o conceito de sociedades uniprofissionais. Sócios têm a mesma habilidade. Então, é muito comum, por exemplo, aconteceu quando eu me formei em geologia, alguns colegas, eles se juntaram e abriram uma empresa. Então, por exemplo, eram 3 geólogos, todos eles tinham as mesmas competências e eram geridos pelo mesmo conselho, que é o CREA, que gera o Conselho de Geologia. Inclusive, é o mesmo conselho que gere os agrônomos. E aí, eles se unem e formam ali uma empresa. Eles têm a mesma habilidade, a dita sociedade uniprofissionais. Se for multiprofissionais, já enquadra em outra situação. Tá? Mas a sociedade simples, ela tem como principal característica essa aqui, a prestação de serviços. Por isso que o ISS é diferenciado. Sociedade empresária limitada, esse LTDA, né? Muito comum você ver isso no final de uma empresa. O conceito de limitado eu já falei, tá? Mas aqui é uma sociedade empresária, não é uma sociedade individual. Então é formada por pelo menos 2 sócios que possuem cotas do empreendimento. Percebam que aqui não se usa o termo ações, se usa o termo cotas, que na prática é a mesma coisa, é um pedaço de uma empresa que você pode negociar. No caso das cotas, elas não são em livre mercado, então elas têm ali o que a gente chama de menor liquidez, né? Não são tão negociadas de forma tão fácil como umas empresas de capital aberto. Então, a limitada é aquele conceito que eu já falei, né? A diferenciação entre os bens da empresa e os bens pessoais. Isso tem que constar no contrato social. Toda empresa ela tem um contrato social. E esse contrato social é super importante e na sociedade empresarial limitada tem que constar essa diferença e quanto cada um dos sócios possui de cotas da empresa, tá? No momento em que ela é gerada. Não necessariamente o número de cotas é o mesmo do número que cada um integralizou o capital. Isso é muito comum. Por exemplo, 3 amigos se unem e eles colocam ali, um coloca 40 mil, outro coloca 30 mil, outro coloca 30 mil da empresa. Eles dividem a empresa ali em 100 cotas. Então, um vai ter 40, outro vai ter 30, outro vai ter 30. Na proporção de dinheiro que colocou na empresa. Mas pode ser que eles façam um acordo entre eles e, por exemplo, o sócio colocou 40, mas ele vai ter 50% das cotas, porque é ele que vai ficar gerenciando. Pode ser que isso esteja estabelecido no contrato social, o que é menos comum, mas pode ser que aconteça. Às vezes é comum isso acontecer quando vem um investidor externo, um investidor anjo, enfim, aí já é uma outra discussão. Sociedade Empresária Unipessoal, a chamada SLU,
foi criada em 2019, então é relativamente recente aí, e pode ser criada por apenas um empreendedor, tá? Por isso que é unipessoal. Não precisa de um capital social mínimo para a criação. Então, é diferente da Eireli. Então, a Eireli, ela tem que ter um mínimo de 100 salários mínimos. Então, aqui é mais fácil, porque você, como uma única pessoa, pode criar uma SLU e não tem um limite de capital para você criar essa empresa. Agora, diferente da Eireli, ela é limitada. A Eireli não é. É ilimitada. Aqui não. Aqui é limitada. Ou seja, dá mais respaldo aí para você empreender, já que se a empresa tiver problema, isso não vai respingar aí nos seus bens pessoais. Pessoal, aqui as principais referências dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, apertar o sininho e se inscrever no canal.